Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos casos criminais mais marcantes e chocantes da história recente do Brasil. É uma história que, lá em 2003, não só tirou a vida de dois jovens, mas que também forçou um país inteiro a discutir os próprios limites da justiça e da responsabilidade. Para a gente entender bem o impacto desse caso, vamos seguir essa linha. Primeiro, quem eram as vítimas. Depois, vamos passar pela cronologia do crime, como foi a investigação e as sentenças. E, por fim, vamos chegar no ponto mais polêmico: a controvérsia jurídica que se formou e o debate nacional que esse caso iniciou. Vamos lá. Antes de toda a brutalidade, de toda a tragédia, existiam dois jovens cheios de planos e sonhos. É muito importante começar por eles para a gente entender a dimensão do que foi perdido. Liana Friedenbacher e Felipe Café, eles estudavam na mesma escola, mas as realidades eram bem diferentes. A Liana, com 16 anos, vinha de uma família com uma boa situação financeira, sonhava em fazer educação física. Já o Felipe, de 19, era bolsista, trabalhava para se bancar e tinha um sonho bem definido: ser delegado de polícia. A vida acabou unindo os dois. Era um namoro recente, sabe? Coisa de 2 meses. Intenso, como muitos primeiros amores são. E foi justamente essa paixão que levou os dois a planejarem uma viagem de acampamento que, infelizmente, mudaria tudo para sempre. E é aqui que a história toma um rumo sombrio, para dizer o mínimo. Vamos repassar agora a sequência de eventos que aconteceram lá em Embu-Guaçu no comecinho de novembro de 2003. O que era para ser uma aventura de fim de semana virou um pesadelo. No dia 1º de novembro, eles foram abordados e sequestrados. Nos dias que se seguiram, viveram um cativeiro terrível. O Felipe foi assassinado no dia 6. A Liana foi mantida refém por mais 2 dias e morta no dia 8. Os corpos só foram encontrados no dia 10 de novembro. Os detalhes do que aconteceu no cativeiro são simplesmente aterrorizantes. Eles foram mantidos em um barraco. A Liana foi vítima de violência sexual contínua por 4 agressores, incluindo um menor de idade. Depois de ver o namorado ser executado, ela entrou em um estado de choque total antes de ser assassinada dias depois. Com o sumiço do casal, claro, começou uma busca desesperada. Vamos ver agora como a investigação conseguiu, aos poucos, montar esse quebra-cabeça macabro. Foi uma corrida contra o tempo. O pai da Liana, quando percebeu que a história da viagem não batia, deu o alarme. A mobilização foi gigante, com polícia, família, todo mundo procurando. O ponto de virada, a peça-chave, foi uma testemunha. Uma pessoa da região disse ter visto a Liana com o Champinha. Isso levou a polícia a um dos cúmplices que, quando foi preso, não aguentou. Confessou tudo e entregou o resto do bando. Com os criminosos presos, o caso foi para a justiça. Vamos dar uma olhada agora nas consequências legais para os adultos que participaram desse crime. As penas foram pesadíssimas. Somando tudo, dá mais de 280 anos de prisão. O Pernambuco, que atirou no Felipe, pegou 110 anos. O Antônio Caetano, que cedeu o local para o cativeiro, 124 anos. O Agnaldo Pires, 47, e teve um quarto envolvido, o Antônio Matias, que pegou 6 anos. Mas tem um nome fundamental que não está nessa lista. E é exatamente aqui que esse caso virou um dos maiores quebra-cabeças jurídicos do Brasil. O foco agora se volta para o 5º agressor, Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como Champinha. O ponto central de toda a controvérsia é esse número, 16. Na época do crime, Champinha, que foi apontado como líder do grupo e o assassino da Liana, tinha apenas 16 anos de idade. E, legalmente, isso muda tudo. Por que a idade dele é tão crucial? Por causa da lei brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, pelo ECA ele não podia ser julgado e preso como um adulto. A punição máxima seria uma medida socioeducativa de 3 anos de internação, e ele teria que ser solto obrigatoriamente aos 21 anos. A simples ideia de que ele poderia ser solto gerou uma revolta gigantesca na sociedade. Só que aí veio um laudo. Uma avaliação psiquiátrica oficial concluiu que o Champinha tinha um transtorno de personalidade antissocial e era, sim, um risco altíssimo para a sociedade. E esse diagnóstico abriu uma brecha na lei. Com base nesse laudo, a Justiça tomou uma decisão inédita que testou os limites da própria lei. Em vez de soltá-lo, ele foi interditado civilmente. Na prática, foi transferido para uma unidade de saúde especial, onde ele está até hoje isolado por tempo indeterminado. Essa manobra legal, digamos assim, abriu um precedente e até hoje é motivo de muito debate jurídico. O impacto desse crime foi muito, mas muito além dos tribunais.
Ele fez a sociedade brasileira inteira parar para pensar e discutir sobre justiça, sobre punição e, claro, sobre segurança. Essa frase resume perfeitamente a brutalidade do crime combinada com o fato de um dos principais autores ser menor de idade foi o estopim para reacender uma das discussões mais acaloradas do país, a redução da maioridade penal. E aí a gente tem os dois lados dessa moeda. De um lado, muitas vozes defendem a redução da maioridade, com o argumento de que jovens que cometem crimes tão violentos precisam ser responsabilizados como adultos. Do outro lado, especialistas em direitos humanos e psicólogos alertam que o sistema prisional adulto não recupera ninguém e que a solução seria investir em educação e reabilitação, não em penas mais duras para adolescentes. É uma questão bem complexa. No fim das contas, o caso de Liane Felipe nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta difícil e que não tem resposta fácil, né? Como é que se equilibra a necessidade de proteger a sociedade, a responsabilização pelo crime e, ao mesmo tempo, a chance de recuperar um jovem infrator? Esse continua sendo um dos maiores desafios da justiça, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma reflexão que vai muito além desse caso.